E dando sequência ao seu programa Evidência de hoje, eu converso agora com o terapeuta parapsicólogo Josué Ghisoni. Ele vai contar para a gente sobre parapsicologia. Josué, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso programa hoje. Explica para a gente o que é a parapsicologia, qual é o campo que a parapsicologia estuda. É um prazer estar aqui conversando com você e com todo o telespectador e explicando assuntos que ainda geram uma certa polêmica. O pessoal tem dúvida, o pessoal começa a levantar questões que não tem nada a ver. A parapsicologia é uma ciência, a ciência da mente. É como é a psicologia também, uma ciência da mente. Porém, a parapsicologia tem um adendo ali muito específico, que é, ela também estuda fenômenos paranormais, que aí é um pouco que as pessoas dizem, então você mexe com forças? Não é que a gente mexe com nenhuma força, a gente apenas usando a ciência, que é a linha que eu sigo, porque existe a parapsicologia que segue a linha espírita, que segue a linha católica, e eu sigo a linha científica. O que a ciência fala, por exemplo, dos fenômenos paranormais, né? Então, a parapsicologia, ela tem essa explicação científica. Quem está por trás disso? Que tem, dizem que é coisa assim que anda acontecendo. A gente vai pela ciência, diz a ciência comprova. Então, a parapsicologia é essa ciência que também, claro, que dá explicações científicas a coisas que no passado eram muito explicadas espiritualmente. Isso é coisa disso, daquilo, vem de... Não tinha explicação, daí atribuía a fenômenos espirituais. Exato, né? E a parapsicologia foi lá na mente para estudar a fundo o cérebro, a mente. Eu queria que você falasse para a gente, Josué, a mente humana, né? Quanto por cento que a gente usa do nosso potencial mental? E a diferença entre consciente e subconsciente? A mente é o que move a gente, né? É o cérebro que tudo que a gente faz passa pela mente. Tudo tá ali, que, né? Eu gostei muito do texto que você colocou, o texto bíblico, que você dizia lá, nosso povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes, por não conhecer como é que a mente funciona, as pessoas não utilizam bem da sua mente. Exato. Ou usam contra si mesmo. Vou explicar isso. Por exemplo, a mente tem a parte consciente e a parte subconsciente. O consciente é quando eu vou fazer uma coisa que eu preciso pensar para fazer, eu preciso de atenção. Eu dou sempre um exemplo muito prático, assim, que as pessoas entendem bem. É quando eu começo a dirigir, a pessoa começa a dirigir, entra no carro, ela tem que pensar onde é o freio, onde é a embreagem, acelerador, vai mudar a marcha, ela tem que olhar, vai fazer qualquer coisa, ela tem que fazer consciente. Só que a repetição com o tempo, ela torna aquilo automático. Já não é mais o consciente que comanda, já é o subconsciente. Olha que legal, que interessante. E quando vai para o subconsciente, então o subconsciente, ele move o corpo. Você anda, você não precisa mais pensar de pôr o passo à frente, como faz. Você aprendeu a levar a comida à boca. Então, nós fazemos 5% a 10% com o consciente, mas fazemos de 90% a 95% pelo subconsciente, que é automático e autônomo. E aqui que é muito importante as pessoas saberem, já que o subconsciente, por exemplo, ele não filtra nada, ele não sabe o que é certo e errado, bem ou mal, positivo e negativo. Eu sempre comparo o subconsciente com o terreno. Você prepara um canteiro, 2, 3, aí você pensa no teu consciente, o que é que eu vou plantar? Vou semear alface? Eu sei que vai nascer alface. Vou semear semente de tomate? Vai nascer tomate. Mas se eu jogar semente de picão, de guanchumba, de carrapicho, para o terreno, não importa a semente, vai nascer igual. Vai nascer, está ali plantado, vai nascer. O subconsciente é igual. Como é que eu planto no subconsciente? Pensar coisa boa. Exato. Se eu penso coisas boas, meu dia será ótimo, minha noite, eu vou dormir ótimo, essa noite será ótima, essa viagem vai acontecer o melhor, já imagino que vai acontecer e vou repetir. Eu estou jogando para o meu subconsciente aquilo que eu quero colher. Olha só que importante. As pessoas dizem assim, eu não durmo de noite, já sei que 3 horas eu vou acordar e não durmo mais. Eu estou dizendo para o meu subconsciente, para ele gravar, que eu não durmo bem, que a partir das 3 horas eu vou acordar e não vou mais dormir. As pessoas não sabem que eu programo o meu subconsciente pela fala, pelo pensamento, pela imaginação, e como ele não filtra nada, daqui a pouco ele diz, mas por que está agindo isso comigo? Por que está acontecendo isso? Aí, mas o que é que você vive repetindo?
o tempo todo. Exatamente. Aí a pessoa diz, é verdade, sou eu mesmo que estou programando as coisas Por isso contrárias a mim mesmo. que não pode murmurar, né? Até um ensinamento, eu falo que eu uso muito a Bíblia em tudo que eu falo, até porque eu sou teóloga também, né? Sou jornalista, mas sou teóloga. E na Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, ela é tão rica que ela fala da murmuração. É você ficar repetindo coisas negativas, aquilo acaba trazendo coisas negativas para a sua vida. Não pode murmurar, porque quando você está murmurando, você está mandando mensagem ruim, né? Porque você está murmurando, isso não dá certo, que não sei o quê, e é até ruim ficar perto de pessoa que fica murmurando, porque acaba contaminando, né? Porque nós produzimos uma energia por tudo que fazemos. A minha fala é uma energia, né? O meu agir é uma energia e eu vivo dessa energia. Exatamente. Então, por exemplo, você falava do murmurar. O mesmo que eu falo às vezes para as pessoas. Você reclamar, tracinho, clamar, que significa reclamar, pedir o ruim de volta. E o subconsciente não filtra nada, ele está entendendo que eu estou pedindo aquele ruim de volta. Por isso que a gente fala, no lugar de reclamar, sempre agradecer. O texto do apóstolo Paulo, né? Em tudo e por tudo dai graças. Ou seja, mas eu vou agradecer as coisas que deram errado? Agradeça, porque você está pedindo para a bênção descer sobre aquilo. Porque agradecer significa a graça descer. Tá chegando algumas perguntas, como a gente tem o tempo meio corrido, né? Uma pergunta aqui interessante, que tem a ver com o que a gente está falando. Tem como a parapsicologia explicar aquele fenômeno quando você parece que já esteve num lugar ou vivendo aquela situação, diz a Tawane. Ela manda essa pergunta se isso tem alguma explicação científica ou não. Por isso que eu diz, os espíritas, por exemplo, eles dizem que isso é uma viagem astral que a pessoa fez, uma missão à noite. Porque existe isso de fato. A ciência hoje estudou e comprova que a gente chama isso de bilocação de consciência. Durante a noite o corpo está aqui na cama, mas você pode sair e estar em outro lugar ao mesmo tempo. Isso é comprovado. Por isso que às vezes a gente diz, mas eu já estive aqui. Quando é que você esteve aqui? No momento em que você saiu, deixou o corpo lá e saiu, fez essa... Isso aí eu não sabia, não. A gente chama isso de bilocação, ou seja, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Entendi. Na Igreja Católica, Santo Antônio, só para dar um exemplo, Santo Antônio conta a história dele, que ele pregava em dois lugares ao mesmo tempo, em duas igrejas. E não tinha televisão na época para dizer que ele estava fazendo, tá passando na televisão. Em dois lugares ele esteve pregando ao mesmo tempo. Então, chama-se de bilocação de consciência. Então, isso é comprovado pelos estudos da parapsicologia. Eu não conhecia essa explicação. Então, tem uma explicação para isso. Tem uma explicação científica. Existe a explicação de crença. Sim, né? Que e os a espíritas, científica também. E a científica. Tá certo. Vamos falar agora sobre aqueles sentimentos, aquelas emoções, se não tratadas, se pode tornar-se doenças físicas. Isso a parapsicologia explica também? O que está programado em nosso subconsciente, e se ele não é tratado, aquilo gera uma série de problemas físicos também. Né? Por exemplo, a angústia. A angústia não tratada, ela pode gerar um câncer, um ressentimento, uma mágoa, uma coisa que você carrega dentro de você. Já é comprovado que 80% do câncer vem de questões não trabalhadas do seu passado, de insatisfação, de mágoa, ressentimento. Olha só. Isso trabalhado, tem até o caso, por exemplo, da autora que escreve vários livros, faleceu há pouco tempo, a Louise Hay, uma americana. Ela teve um câncer lá na idade de 18, 19 anos, e ela foi a raiz do seu câncer. Era um problema que ela teve com o padrasto e com a mãe. E aquilo criou dentro dela uma mágoa, uma dor tão grande. Quando ela voltou lá e resolveu isso, foi como tirar o câncer com a própria mão. E viveu até mais de quase 80 anos com saúde e tudo. Só para te dar um exemplo de que... Né? Então, realmente, e ela é uma das que defende, Cristina Caire é outra, que defende que todas as doenças físicas possuem uma origem emocional. Olha só, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas emoções e falando em cuidar das emoções, falando em cuidar da nossa mente, da nossa saúde mental, né? A gente está no mês de Setembro Amarelo, que é um mês de atenção à saúde mental, às emoções, de prevenção ao suicídio, né? Dentro desse assunto, José, eu queria que você deixasse uma mensagem para os telespectadores. Tem outras perguntas chegando, mas como eu falei, nosso tempo é um pouco curto.
E eu não quero deixar de falar sobre isso. Tem o slide do material que ele mandou, produção, que acho que ainda não foi passado. Pode passar para nós. Eu queria que você deixasse a sua mensagem sobre isso, sobre Setembro Amarelo, também para quem está em sofrimento, como que a parapsicologia pode ajudar essa pessoa que às vezes não está conseguindo entender as suas emoções, precisa de uma ajuda. Primeiro ponto importante, estar atento, porque quem está proposto a um suicídio, ele dá sempre alguns recados. Os recados é a mudança de comportamento, ele começa a se fechar, a se isolar, e às vezes ele solta palavras, eu não suporto mais essa vida, já não aguento mais. É um alerta que as pessoas têm que estar atentas, especialmente a família, quando se trata de alguém dentro de casa. Se você está atento, porque hoje em dia a correria, pai trabalha, mãe trabalha, chega em casa, não estão nem atentos a mais nada, né? Não sei se tenho tempo para contar rapidamente uma história. O pai que chegou em casa, né, com uma mensagem, porque ele ficou de dar um recado para uma pessoa importante. Ele disse, para quem que eu vou dar essa mensagem importante? Ele disse, pessoal, no meu filho adolescente. Aí ele chegou em casa, bateu na porta, o filho estava no quarto, disse, filho, eu vim aqui para te dizer que você é muito importante, que tudo que nós fazemos é por você, eu amo você, eu penso em você, e nisso o filho deu um abraço no pai, o pai deu um abraço no filho, mas nisso ele levantou, puxou a gaveta, e tirou uma carta, ele disse, pai, hoje eu estava me despedindo de vocês porque eu achava que ninguém me amava nessa casa. Misericórdia, né? Então, que às vezes você é tão ocupado com a correria do dia a dia, você não tem tempo para sentar e expressar carinho e amor, e a pessoa diz, eu não sou amada, ninguém me ama, me valoriza, e a pessoa vai perdendo o sabor da vida. Então, está muito atenta. A gente pode evitar, segundo a estatística, até 90% dos casos de suicídio se for ajudada a pessoa. Como é importante essa mão estendida na hora certa, né? Tá atento, perdeu algo querido, uma coisa importante, um emprego, um relacionamento, preste atenção a essa pessoa, esteja atento, esteja próximo dessa pessoa, junto dela, ou em casos de depressão, que muitos dos casos de suicídio é porque a pessoa entrou em depressão profunda, e aí ela não vê outra saída senão tirar a própria vida. Não está escolhendo morrer, mas está escolhendo eliminar aquilo que ela não suporta mais. Então, nessa hora, está perto, busca ajuda, que eu digo sempre, busque uma terapia, busque um médico para te dar um medicamento quando é estado grave, sim, mas busque também a terapia. Porque é o conjunto, né? Tem que fazer várias coisas. Você vai para a área da psiquiatria, que é a área medicamentosa, que muitas vezes é necessário, você vai para o lado da terapia para você poder conversar, colocar suas ideias em ordem, tem a parapsicologia para você entender, de repente, aquela emoção, que às vezes ela tem uma origem ali no subconsciente. Tem, às vezes, coisa da própria gestação. E entender, porque nós precisamos nos conhecer, o autoconhecimento que nos ajuda a sair das nossas dificuldades, né? E eu sempre falo, é o espiritual, é o mental, é o físico, o ser humano é o conjunto, né? E a gente tem que andar sempre cuidando ali de tudo, para a gente conseguir ali levar a nossa vida da melhor forma. Josué, você tem rede social? Para quem quiser conhecer eu acompanho, é só entrar tanto no Facebook, colocar meu nome lá, né, Josué Ghisoni põe lá e tal, novo tem no Instagram também. Por gentileza, produção, Josué Ghisoni, parapsicólogo, terapeuta, e tal, contato do Josué. Josué, muito obrigada pela sua participação, viu? Que você continue aí, né, ajudando as pessoas, né? Que Deus te abençoe muito. E abençoe a você e teu trabalho, belíssimo. Obrigada, Josué.